que participam do GT Petros estarem aqui colocando basicamente o que é que nós trouxemos de novidade para nós falarmos para as nossas bases. Todo mundo que está aqui é de um lugar, pisa no chão, conhece um companheiro, uma companheira e pode sim estar compartilhando também essas informações conosco. Então passar aqui para o companheiro PC, companheiro Marco Aurélio e companheiro Rafael, que participam do GT Petros, representando aqui, nesse caso específico, a FUP-FNP e a Contimar. Bom, pessoal, como o David colocou, quem recebeu a gente foi o presidente Jean Paul, a diretora corporativa, a Claudia Scopete, e estava lá o chefe de gabinete, o Danilo Silva. O que eu posso dizer é o seguinte: segundo ele, a Petros não mais vai matar nem o vovô, nem a vovó. Mas agora, por que a gente está dizendo isso, né? Porque ele reafirmou os compromissos que ele disse desde a primeira vez que nós tocamos nesse assunto. Desde aquela primeira vez lá no clube, no CEP, que ele assumiu o compromisso, né? Ele reafirmou. Pediu desculpa porque o processo estava demorando, está demorando dentro da diretoria, porque é complexo, é difícil. Tem os órgãos de controle que vão cair para cima da Petrobras, principalmente o Tribunal de Contas da União, principalmente os secretários estatais, porque nós não estamos falando de 1 milhão, nós não estamos falando de 1 bilhão, nós estamos falando de muito mais dinheiro do que isso, tá? Mas ele apontou para nós que até março a Petrobras apresenta a proposta, né, dos valores referentes à transação judicial nas ações em que as entidades cobram dívida da Petrobras com o Plano Petros, repactuados e não repactuados, tá? E ele foi bem explícito e disse: a única alternativa para resolver esse problema é acordo nas ações judiciais de cobrança que as entidades têm. Nós não temos outra forma de resolver isso. Então, o que eles estão construindo e que está demorando são esses pareceres, né? Convencimento dos diretores, mas ele acha que agora a coisa está mais ou menos alinhada. Ele citou lá que foi importante, né, Barreto, Marco Aurélio, né? Melo não estava, mas o Adailson estava no lugar dele, Brandão, que não está aqui agora, as conversas que nós fizemos individualmente com cada diretor, explicando o problema, explicando a necessidade de solução. E a verdade é que todos os diretores que conversaram com a gente disseram que sim, eles entendem o tamanho do problema, que estão sensibilizados na solução, mas que sabem que é difícil porque as ações judiciais que nós temos não têm decisão favorável. Então, o que patina, o que os diretores patinam para tomar a decisão é o seguinte: se eu não perdi a ação, o que eu vou fazer acordo na ação? Porque aí sabe que vai estar exposto ao Tribunal de Contas, vai estar exposto aos órgãos de fiscalização e, pior ainda, a grande imprensa que vai cair matando nisso, porque vai divulgar e vai fazer muito barulho por isso, por causa dos valores envolvidos. Mas, na construção que tem sido feita e no convencimento da diretoria, esse acordo nas ações, apesar dela não ter perdido as ações, vai ter uma contrapartida, que aí é o que vai destravar a discussão, que é o momento seguinte, quando eles terminarem de apresentar a proposta, nós vamos para a segunda fase do GT, que é discutir modelo de previdência, discutir o ingresso desses recursos, etc., como será feito. Mas nós temos certeza absoluta que o que vai destravar o debate dentro do fórum e dentro das entidades é quando for apresentado os valores. Porque se for apresentado o valor irrisório, esquece e acabou o GT. Se os valores forem significativos, sim, isso vai destravar e a gente vai para a segunda fase. Porque também é consenso aqui da Ambep, da Contimaf, da FUP, da FNP, da FENASP, que nós não podemos reeditar nesse processo a mesma coisa que aconteceu com a OR e com a repactuação, onde um grupo falava uma coisa, outro grupo falava outra, e foi aquela briga infernal que até hoje tem cicatriz
entre nós, e a maior e mais significativa foi o racha da FUP e a criação de uma outra federação. Foi a partir dessa discussão, para quem não lembra, para quem não sabe. O racha da FUP, que era mesmo única, todos os 17 sindicatos estavam dentro da FUP, o racha surgiu dessa questão. Então nós não queremos reeditar, é um assunto complexo, é um assunto difícil, e as entidades, quando saem de lá do GT, quando fechar o consenso no fórum, elas têm que estar falando a mesma linguagem. Porque se não falar a mesma linguagem, o trabalhador vai ficar em dúvida, não vai entender nada, porque esse assunto é difícil, é complexo, a gente sabe disso. Não tá. O dinheiro, foi bom você ter perguntado isso, o dinheiro que vai vir da transação judicial é especificamente para cobrir a nossa cota parte do equacionamento. A dívida que está sendo paga, déficit, né, melhor dizendo, que está sendo pago, são 42 bilhões, 21 bilhões a Petrobras está pagando, 21 nós estamos pagando. Então o dinheiro que vai vir da transação judicial, dessas ações, é para pagar esses 21, da nossa parte. É a única forma de resolver esse problema, não tem outro caminho. A dificuldade era isso passar na diretoria, mas depois dessa conversa, passar aqui para Marco Aurélio, para o Barreto que estava lá presente, para a Mela aqui da FNP, Natália, se quiser falar um pouco sobre isso. A visão que ele passou foi bastante positiva e bastante firme. Ele disse bem especificamente, demorou, estávamos com problema na diretoria, mas agora a partir de março nós vamos apresentar os valores e o GT entra na segunda fase. E nós dissemos também que era importante que a Petrobras falasse, porque só quem tem falado do GT somos nós. Então a gente também disse, olha, a Petrobras tem que falar do GT, ela tem que dar informe da visão dela, do que está